Fala, galera, bora para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai aprender a fazer análise vertical no Excel. Mas antes da gente começar, baixa essa planilha que está aí na descrição desse vídeo para a gente poder fazer esse exercício juntos. Vamos lá. Análise vertical nada mais é que você verificar em forma percentual o quanto que um número representa do total geral. Então aqui eu tenho valores de vários vendedores, né? E aí eu quero verificar qual é o percentual que o João, o Floriano, né, o Tadeu, Elizabeth e Mariano tem em relação ao total de vendas que eu ainda não calculei. Vamos lá. Primeiro vamos calcular o total de vendas. Vou dar um Alt igual aqui embaixo. Ó. Alt igual é a mesma coisa que clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é o Alt soma, ou soma, né? Está ali escrito, ó, Alt mais igual, né? Então, quando você dá um Alt igual no teclado, ele faz a soma. Depois você dá um Enter, né? Então, o total de vendas, né, desses vendedores aqui é R$ 7.722. E como que eu faço a análise vertical? Eu vou dividir, né, o valor aqui de R$ 206, que é o do João, que é a célula B4, pelo total, que é a célula B9. Ó, vou dar um Enter, 0,03, vou botar aqui em percentual, ó, estilo porcentagem, e vou aumentar duas casas decimais. Vou vir nesse botãozinho aqui, ó, aumentar casas decimais, porque geralmente quando a gente faz uma análise, a gente, em percentual, pelo menos duas casas decimais a gente visualiza. Ó, se eu diminuir casas decimais, ia dar 3%. Só que quando eu aumentei, ó, duas casas, já deu 2,67. Está longe de 3 ainda, né? Para quem trabalha com percentual, um décimo é muita coisa. Beleza, ó, fiz o primeiro. Estou dividindo a célula B4 pela B19, que é o total geral. Fiz a primeira análise. Posso arrastar? Ó, vou arrastar aqui, ó, dá dois cliques. Ó, deu tudo div. Por quê? Ele está dividindo a B6 pela célula B11, pela célula B10, e não tem informação. Então, toda vez que eu divido no Excel um número por zero, vai dar esse div como resposta. É um erro, né? Porque você está dividindo um número por zero. Ele dá erro. Então, vamos lá, vou apagar. Como que a gente faz para corrigir esse problema? Aqui a gente tem que usar a referência absoluta. Quase ninguém conhece, né, o que a gente vai fazer agora como referência absoluta. A gente geralmente conhece como trancar, congelar a referência da célula, bloquear a referência da célula. Tem um monte de nome que a gente dá. Só que o nome técnico aí do Excel é referência absoluta. É quando eu dou um F4 aqui na célula. Então, essa célula aqui é a do total, né? E eu não quero que quando eu arraste essa fórmula para baixo, que o B9 perca a referência, que ele vira B10, ou que ele vire C, qualquer coisa. Eu não quero que ele perca a referência. Só essa célula B9, porque a B4 é a célula que eu tenho o valor, né, do João. Quando eu arrastar para baixo, eu quero que vá para o valor do Floriano e assim por diante. Então, aqui, ó, selecionei a célula B9, dei um F4. Patrick, estou dando F4 no meu teclado, não está fazendo nada. Se você tiver com notebook, às vezes você tem que pressionar a tecla Fn e F4. Né? Tem uma tecla chamada Fn. Eu brinco, não é para digitar o F e depois o 4, não. Tem uma tecla F4. E Fn é a mesma coisa. Tem uma tecla que o nome dela é Fn. Então, se o seu teclado aí, né, do computador, do Note, não está funcionando só dando um F4, pressiona o Fn, dá um F4 que vai dar certo, tá bom? Depois que eu coloquei referência absoluta, que eu congelei a referência da célula, dentro dessa fórmula, né, eu vou dar um Enter e agora sim eu vou poder arrastar. Ó, que beleza. Primeiro deu 2,67%, o segundo já deu 12, né, 17. Ele está dividindo aqui a célula B5, que é o R$ 940 pelo total. Ó, a terceira também está dividindo pelo total. Então está tudo certinho. A função, não, a fórmula não perdeu aqui essa referência B9, não perdeu a referência dessa célula que eu travei, que eu coloquei referência absoluta. Então, toda vez que você for arrastar uma fórmula, uma função, você tem que avaliar
se tem alguma referência que não vai poder modificar dentro dessa forma que você vai arrastar para baixo. Se você identificar isso, você vai ter que utilizar esse recurso aí do F4 para botar essa referência absoluta, tá bom? E aí sim, a gente partiria para análise. Ó, então, se a gente bater o olho aqui, a gente já vê, ó, que a Elizabeth vendeu 55,10% de todas as vendas. Então, se somar todos os outros, né, não vai dar o percentual da Elizabeth. Então, a melhor vendedora que a gente tem é a Elizabeth. Claro, o valor está aqui, né, mas você não está abrindo valor quando você fala o percentual, não. Ela vendeu 55%. João vendeu 2,67, mas ninguém sabe quanto João vendeu. Claro que aqui tem a coluna, mas quando você vai conversar com alguém, vai explicar, né? Não teria essa coluna aqui no valor da venda, teria só o percentual. Claro, se for para o gestor fazer análise, vai ter tudo. Ou para você fazer análise. E daí você, ó, 2,7 está muito pequeno. Então, esse aqui, ó, está precisando de alguma figura. A carteira dele está pequena, ele, né, estava de férias no período, vendeu pouco. Você vai ter que estudar aqui para verificar de que forma a gente consegue equilibrar esses percentuais aqui para todo mundo vender ali a mesma coisa, ou não. Tem, claro, vendedor que se destaca muito vai vender mais naturalmente mesmo que o outro, né? Mas pode ser que a gente identifique algum problema aqui quando a gente faça uma análise vertical. Isso serve para tudo. Qualquer tipo de planilha que você tem, cliente, faturamento, né? Contas a receber, a pagar, você pode fazer essa análise para identificar aquele cliente que te deve mais, né? O fornecedor que você deve mais em percentual, né? Para você depois poder conversar, eu sei que 55% da minha carteira de vendas ou do meu faturamento é a Elizabeth que realiza. Então, a Elizabeth já está gravada. E o menor, infelizmente, grava também, João com 2,67%. É uma análise que eu utilizo bastante no meu dia a dia para fazer as análises dos resultados que a gente gera aqui no Excel. E aí, ó, tem o total geral, que está embaixo. Vou dar um de novo aqui, ó, alto igual, ó, 100%. Então, o resultado, né, a soma de uma análise vertical sempre tem que dar 100%. Se não der 100%, é porque a gente fez alguma coisa de errado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Obrigado, dá um like aí no vídeo, né, se inscreve no nosso canal e fique com Deus.